ao versículo 10. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10 para a nossa meditação nessa noite. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Se você encontrou e pudesse colocar de pé, só se puder, se não puder, não tem importância. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendência de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, esconder-o por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou na carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse a irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Sendo já o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou a ser ele filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Vamos orar em nome de Jesus mais uma vez. Deus querido, Deus bondoso, Senhor, a tua palavra, Deus, que não é do homem, é tua, ela foi lida, Senhor, nessa noite. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que dentro daquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite, que o Senhor venha, Deus, falar conosco mais uma vez, Senhor. Assim, Deus, como o Senhor tem ministrado ao meu coração durante já algum tempo sobre esse texto, fala com a tua igreja, Senhor. Ministra, Deus, sobre nós a tua vontade, o teu querer, Senhor. Tira todo impedimento, toda dúvida, Senhor, para que a tua igreja possa crer e entender, ó Deus, que o Senhor tem algo especial para cada um nessa noite, Senhor. Fala conosco, Deus, pois o nosso coração anseia em ouvir a tua voz. Nós oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar? Não é proibido a glória não, tá bom? Você pode ficar à vontade, como o pastor disse, nós somos pentecostais, nascemos num movimento tremendo, né? Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que quando Deus te chamou, né, Deus te convidou e você recebeu o seu chamado, você teve uma experiência tremenda com Deus. Algumas pessoas, assim como eu, não teve o privilégio de ter nascido num lar evangélico. Eu creio que grande parte das pessoas teve esse privilégio, essa honra, né? Quem nasceu aqui num lar evangélico aqui, Deus de ali, uma ali, é bastante gente, glória a Deus por isso. Eu não tive essa honra de ter nascido num lar evangélico, né? Mas ainda que você tenha nascido num lar evangélico, tem aquele tempo, aquele momento que o Espírito Santo aperta a gente, né? E você tem uma experiência com Deus, onde você vê Deus falar com você de maneira forte, de maneira poderosa, onde você sente o Espírito Santo aquecer o teu coração. A gente às vezes procura inventar uma história para desviar do projeto que Deus tem para nós. Mas aquilo que Deus tem para nós, queridos, às vezes vai tentar desviar, vai tentar fugir, vai tentar inventar um monte de historinha, mas Deus vai estar sempre criando uma maneira de trazer a gente de perto de novo, perto dele novamente. É isso que eu quero falar com você nessa noite. Foi isso que o Espírito Santo gerou no meu coração durante esse período que eu tenho estudado sobre esse texto. O texto que nós lemos, ele vai narrar a história do povo de Israel, onde Deus permitiu que o povo fosse para o Egito, por causa da desobediência, o povo se afastou de Deus, e como consequência, então, o povo vai para o Egito, para a escravidão. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, Deus preparou um projeto para resgatar o povo do Egito e trazer o povo para a terra prometida. E é interessante que a gente lê o texto, a gente percebe que
que o projeto de Deus está pronto para ser executado. Mas Deus precisava de um líder como eu, um líder como você, para poder estar liderando o povo naquela caminhada da travessia do Egito até a Terra Prometida. Entre a promessa e a conquista da promessa, guarde isso no seu coração, sempre teve, sempre vai ter um deserto. Pastor, mas por que tem que ser tão difícil? No deserto, meus queridos, vão ser aprovados ou reprovados aqueles que Deus chama. Porque no deserto nós temos que aprender o seguinte: a depender totalmente de Deus. Ou a gente crê que Deus nos chamou para algo grande, assim como chamou a minha vida, chamou a sua vida, eu tenho certeza disso, chamou o pastor Tiago, a Nayama, da seminarista, né, Nayama? Assim como Deus, ou a gente crê nisso, ou a gente vai ficar no deserto. Vai ficar no deserto, porque só consegue atravessar o deserto aqueles que creem na promessa de Deus, que existe um Deus que chamou e que existe um Deus que sustenta. Ele vai sustentar. E o projeto aqui está pronto. E Deus então vai chamar Moisés, né, vai vir através de Joquebede, mãe de Moisés, vai gerar Moisés no ventre de Joquebede, e Moisés vai nascer num período muito difícil da história, onde havia ali uma ordem para poder matar todas as crianças. Porque o povo hebreu estava crescendo muito, se multiplicando. E Faraó então, com medo de que o povo hebreu crescesse, houvesse ali uma rebelião, uma revolta, e eles pudessem de repente se juntar com outros povos para poder de repente criar uma situação de perigo, ele cria um mecanismo para poder frear esse crescimento do povo hebreu. E Moisés vai nascer nesse contexto. Pastor, mas por que Deus não permitiu que Moisés nascesse antes ou depois? Deus podia fazer isso? Você crê que podia fazer isso? É claro que Deus podia fazer isso, mas por que então que Deus permitiu que Moisés nascesse justamente nesse momento? Para provar para mim e para você que nunca foi sobre nós, que sempre foi sobre ele. O pastor Tiago gosta de dizer isso, eu amo quando ele diz isso. Nunca foi sobre a minha capacidade, nunca foi sobre o meu dom, sobre a minha dependência, sobre a minha inteligência, sobre o que eu sei fazer, o que eu posso fazer. Nunca foi sobre isso. Foi sempre tudo sobre ele. Moisés, ele nasce então nesse contexto muito difícil. Eu fico imaginando Joquebede, como é que vai fazer com a criança agora? O texto diz que ela vai criar um menino, guardar, esconder o menino por 3 meses. Eu fico tentando imaginar como que uma mãe consegue esconder uma criança, um recém-nascido, por 3 meses. Criança chora quando quer. Não adianta você mandar ficar quieto, que ela não é assim, ela não vai ficar quieta. Não fica quietinha, por favor, que tem uma situação. Não vai ficar. Ela está com fome, ela chora. Ela está com dor, ela vai chorar. Não tem como frear isso. Mas Joquebede, ela consegue fazer com que o menino fique naquela situação confortável durante 3 meses. Só que chega um período agora que ela precisa confiar e crer que Deus vai sustentar a criança. E o segundo texto, ela vai pegar o menino e colocar ele num cesto. E aí eu fico tentando imaginar a cabeça daquela mãe. Ela vai pegar o menino e botar ele num cesto, vai botar à beira do rio. E eu fico imaginando o que vai passar no coração daquela mulher. Ou ela crê que Deus vai sustentar, que Deus vai mover de alguma maneira para que o menino pudesse viver. Ou então ela vai pensar, vai morrer. Mas eu creio que ela entrega aquela criança, entrega Moisés aos cuidados de Deus. Aquilo que ela podia fazer, ela fez. Que era esconder o menino por 3 meses. Imagina que ela pensa assim, agora eu não posso mais esconder o menino, então eu tenho que agora confiar e entregar ele aos cuidados de Deus. E aqui tem uma frase que eu gosto de muito também, que é o seguinte: quando o possível se torna algo impossível, Deus começa a agir. Quando aquilo que eu e você nós podemos fazer, aquilo se torna algo que não tem mais o que fazer. Eu não consigo, eu conseguia ter aqui, mas agora isso que era possível se transformou em algo impossível. Deus começa a agir na história.
Eu posso estar em crise, o Brasil pode estar em crise, o mundo pode até estar em crise, mas o céu nunca vai estar em crise. Ela entrega o menino agora aos cuidados de Deus, ela confia nele. É como se ela dissesse para Deus: olha, eu fiz o que era possível, só que agora não tem mais o que fazer. O possível agora se transformou em algo impossível, porque Faraó vai descobrir o menino e o menino vai morrer. E ela, então, ela confia em Deus. Ela entrega o menino aos cuidados de Deus para que Deus pudesse guardar e desenvolver um projeto que Deus tinha para fazer. E o texto diz para nós que a menina fez o quê? Que ela coloca o menino na beira do rio. A filha de Faraó, ela ouve o choro do menino, eles pegam o menino e levam o menino. E a irmã de Moisés, ela vai pegar o menino, vai chamar a mãe do menino, a própria mãe, para poder cuidar do menino, amamentar o menino, e o texto vai dizer que ele vai receber para isso ainda. Você está entendendo? Aquilo que Deus chama, Ele sustenta. Aquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo que Deus me chamou para fazer, ainda que aos nossos olhos seja algo impossível, algo difícil, que Deus vai te sustentar, vai prover todas as coisas para que você execute aquilo que Ele chamou para você para fazer. É lindo demais isso, que Deus vai sustentar agora Moisés, a sua mãe, mas vai chegar uma hora que Moisés vai ter que tomar uma atitude. Era muito cômodo para Moisés ficar no palácio. É muito cômodo para mim e para você ficarmos no palácio. O que é o palácio, pastor? O palácio às vezes pode ser essa cadeira. O palácio às vezes pode ser a minha casa, a minha zona de conforto. O palácio às vezes pode ser aquilo que está no meu coração, mas não está no coração de Deus. Porque Deus não criou e não chamou Moisés para ficar no palácio. Deus chamou Moisés para um projeto. Deus chamou você, meu irmão e minha irmã, para um grande projeto. Pastor, qual é o projeto? Não sei, mas eu tenho certeza que Deus tem um projeto para a tua vida. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, que Deus não te chamou para ficar sentado no banco, mas Ele te chamou, cuidou de você, te restaurou, porque Ele tem um projeto para mim e para a sua vida. E nós precisamos desenvolver esse projeto. Deus então tira Moisés da sua zona de conforto, e Moisés então ele assume. Tem aquela história que ele vai matar um egípcio, vai fugir, aquela história toda, até que Deus chama Moisés e fala: Moisés, olha, vem cá, chegou a hora, tem um projeto para você, e Moisés vai inventar um monte de desculpa, como eu também inventei. Quem sabe é também a desculpa que você também às vezes fala: Senhor, evangelismo, Senhor, consolidação, não, chama fulana, e Deus tem falado com você. Não, é você. Eu te quero no projeto, eu te quero na obra. E a gente vai inventando desculpas, assim como Moisés também deu muitas. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua e sei não sei o quê. Eu fico imaginando Deus com os braços cruzados, falando com Moisés: sei, Moisés, mas o quê? Você acha que vai me enganar, né? Às vezes a gente inventa desculpa, imaginando na nossa cabeça que a gente vai conseguir enganar Deus. Que Deus não conhece o nosso coração, que Deus não sabe qual é a intenção do nosso coração. Mas o salmista vai dizer no Salmo 139 que Ele nos conhece. Conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, Ele conhece a nossa vida, nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então não adianta a gente inventar uma história para Ele, inventar, falar: Senhor, mas esse dia, não adianta, não tem jeito. Moisés inventou um monte de história, eu inventei um monte de história também. Numa outra oportunidade eu tinha que voltar para São Paulo, eu não tinha de novo dinheiro, né? Jesus amado, então o mistério aí. E eu me lembro que no final do culto eu estava na porta da igreja cumprimentando as pessoas, e a minha cabeça estava no domingo, né? Quarta-feira, domingo, tem que ir embora de novo, como é que eu vou fazer? Eu me lembro que alguém me deu um empurrão: ô pastor, não sei o que, tal. E no caminho, né, parando no caminho, eu me lembrei que alguém, e falando com Deus, né, do domingo, eu me lembro que alguém tinha me empurrado, e tipo assim, como se alguém tivesse puxado meu paletó, e eu parei o carro e mexi no paletó, e puxei, tinha um envelope branco no meu paletó. E aí eu comecei a chorar de novo, porque eu falei: Deus está mexendo comigo de novo. E eu abri o paletó, e tinha dentro do paletó
a mesma quantidade que eu tinha falado para Deus. Tem que ser esse valor. Tem que ser isso, não tem jeito. Eu preciso disso. Numa outra oportunidade eu precisava de ir de novo, mas eu estava com muita vergonha, sabe por quê? O meu sapato estava rachado. Ia ter uma cerimônia na faculdade, que a gente ia ter que se ajoelhar, e o sapato rachado e furado, todo mundo ia ver, e eu não queria aquilo de jeito nenhum. Falei, Senhor, se o Senhor não me der um sapato novo, eu não vou. Eu sei que o Senhor não está nesse negócio. E eu me lembro que eu fui na loja, escolhi o sapato, e o vendedor falou, você vai pagar como? Eu falei, nem eu sei. Ele falou, como você não sabe? Guarda aí, que alguém vai vir buscar esse sapato para mim. O cara começou a rir. Eu lembro disso até hoje. O camarada mais riu da barriga doer. Eu falei, não, eu estou falando sério, eu não estou brincando. Guarda ele ali no cantinho que alguém vai vir buscar esse sapato aí. Aí passou no outro dia, eu fui lá. Alguém buscou? Ele falou assim, não. Aí passou no outro dia, eu voltei ali, alguém buscou o sapato? Não. Quando foi no terceiro dia, eu passei, buscou? Não. Começou a gerar dúvida no meu coração, né? E quando eu saí da loja, alguém me gritou lá do outro lado da rua, ô pastor, falei, o que foi, abençoada? Deus mandou eu comprar um sapato pro senhor, você acredita? Falei, acredito, tá na loja ali, tá separado já, vai lá buscar ele lá pra mim, por favor, que eu preciso desse sapato. A pessoa ficou tão impactada, que ela disse assim, vamos lá, vamos pegar um tênis, um chinelo, não sei o quê. Eu falei, não quero nada, minha querida. Eu falei para Deus de um sapato, e ele já tá lá, tá separado. É engraçado que ela não acreditou, ela foi lá e falou assim, ele disse que tem um sapato aí separado na loja, e tem mim, e falou assim, pior que tem. Tem 3 dias que eu estou te esperando em buscar esse sapato, você não veio até hoje. Mas eu não sabia também que Deus ia falar comigo. Por quê, queridos? Porque a gente, às vezes, fica inventando histórias para fugir, para nos desviarmos daquilo que Deus tem para a nossa vida. E às vezes eu fico tentando imaginar Deus olhando para mim, para você e perguntando para nós assim, até quando? Até quando nós vamos continuar fugindo do propósito que Deus tem para a nossa vida, para o chamado que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Como eu disse no início, nunca foi sobre a minha capacidade. Nunca foi sobre a minha capacidade. E aí eu tenho certeza que não... mas a pessoa disse que não dá, que eu não posso, que isso, queridos. Tenho certeza que não foi diferente. Não tenha dúvida que foi diferente comigo também. Foi diferente comigo, não. Muitas pessoas disseram, isso é coisa da sua cabeça, cara. Eu falei, não pode ser coisa da minha cabeça. Quando eu falo, Deus realiza. Quando eu falo, Deus faz. Não pode ser coisa da minha cabeça. As pessoas que às vezes tentam frustrar os projetos, os propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Desviar a gente do caminho, desviar a nossa vida do chamado que Deus tem para nós. Não vai faltar. Não vai faltar pessoas para às vezes tentar nos colocar para baixo, mas também não vai poder faltar na nossa vida a certeza de que aquele que chamou Moisés, cuidou dele, sustentou ele até o projeto ser concretizado. Chamou Moisés e caminhou com ele no deserto. Deus ia na frente, na nuvem de fumaça, na chama de fogo, e Moisés ia sendo orientado por aquela presença que caminhava com ele no deserto. Moisés não caminhou no paraíso, foi no deserto. E no deserto é o lugar que Deus sustenta a nossa vida, sustenta a nossa casa, sustenta a nossa família, sustenta o nosso chamado. Me sustentou durante todo o período da faculdade, assim como sustentou o pastor Tiago, assim como tenho certeza no meu coração que está sustentando a vida da Nayama. Não é fácil não, queridos, não tem mamão com mel, como dizia meu professor, não. Mas tem a presença dele caminhando com a gente em meio às lutas, e meus desafios da vida, ele vai caminhando com a gente, mostrando a direção. Onde a nuvem de fumaça for, você vai atrás. Onde aquela chama de fogo for, você vai caminhando. Tenha certeza de que eu vou te orientar, assim como orientou Moisés naquele deserto. Ele sustenta a nossa vida também e o nosso chamado. Queridos, eu quero ser profeta de Deus na sua vida nessa noite. Eu quero profetizar e declarar na sua vida que
Assim como Moisés, quando Deus chamou ele também, ele inventou uma outra desculpa quando ele diz assim, e o Senhor disse para ele, olha, o meu anjo vai caminhar contigo. Quem não quer que um anjo caminhe com ele? Mas Moisés disse o seguinte, olha, mais uma desculpa, eu não vou se o Senhor não for comigo. Assim como eu disse, eu não vou para São Paulo se o Senhor não me der isso. Eu não vou para São Paulo se o Senhor não me der um par de sapato. Moisés disse para Deus, olha, eu não dou um passo em direção a esse projeto, a esse deserto, se o Senhor não for comigo. E Deus disse para Moisés assim, olha, eu vou. E Deus vai caminhar com Moisés, queridos, durante todo aquele período, queridos, Moisés, é como se Moisés dissesse para Deus, olha, eu só vou se o Senhor estiver comigo, se a sua presença for sobre mim. Queridos, tem pessoas que às vezes estão trocando o projeto de Deus, troco de coisas mundanas, troco de namorado, troco de projetos pessoais. Queridos, eu não sou contra ter projeto pessoal, não. Tem pessoas que às vezes trocam o projeto de Deus por coisas que não valem a pena, coisas que são passageiras, quando Deus está nos oferecendo coisas muito maiores para poder viver com Ele. Como eu disse, nunca foi sobre nós, sempre foi e sempre será sobre quem Ele é, sobre aquilo que Ele pode fazer, sobre o seu poder, sobre a sua unção, sobre tudo aquilo que Deus tem para fazer na vida daquele e daquela que diz, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, faça a sua vontade, o teu querer na minha vida. Às vezes a gente acha que não tem como, que não pode, mas Ele nos sustenta. Não vale a pena trocar a presença de Deus por nada nesse mundo. Moisés disse, eu não troco anjo pela tua presença. E nós não podemos trocar a presença de Deus por nada nesse mundo. Deus é tudo para nós. Deus é tudo na sua vida. Quando acabam os recursos da terra, o céu continua nos abençoando. Quando o possível se torna algo impossível, Deus continua agindo na história. Deus continua agindo na minha vida. E aí eu me lembro muito bem de quando a minha irmã disse, olha, o médico me disse o seguinte, de 1 a 10. Qual o grau de gravidade? O médico disse, 10. Está muito grave. Busca a mãe dele, traz ela, porque provavelmente ele não vai amanhecer amanhã. Não vai amanhecer. Busca a mãe dele para poder vir pelo menos mais uma vez. Quando o médico disse, olha, não tem jeito, grau de gravidade 10, não vai amanhecer, acabou os recursos da terra. 25 dias em coma. 15º dia começou a diminuir a medicação até acabar, tirar tudo, e eu tinha que voltar e eu não voltava. Queridos, foi um tempo na minha vida que todo dia de manhã Deus me dá uma experiência. Acho que já falei sobre isso aqui, mas eu amo falar sobre isso. Todos os dias eu me lembro que eu sabia o que estava acontecendo. É como se eu estivesse numa igreja e aquela igreja ao mesmo tempo fosse um hospital. Ao mesmo tempo que era uma igreja, era um hospital. Porque a igreja é um hospital. Porque a igreja gera cura. Não a cura que a medicina pode gerar, mas a cura da alma. A cura que vem do céu. Aquela cura que às vezes a medicina não consegue dar uma medicação que cessa a dor. Mas é uma cura que vem do alto sobre nós. E eu me lembro que todos os dias eu tinha aquele sonho. Eu não lembro se era sonho, se era visão. Eu não lembro o que era. Se era algo profético. Quarta profética, quem sabe era algo profético na minha vida. E eu me lembro que todos os dias, eu era levado por um homem todo de branco, para um jardim lindo e maravilhoso. Todos os dias, aquele homem de branco me empurrava na cadeira de roda e me levava para tomar um sol naquele jardim. E eu me lembro que quando o médico disse, não tem jeito, busca a mãe dele, acabou o recurso da medicina, no outro dia eu voltei do coma. E quando eu voltei do coma, eu estava num jardim e tinha um homem de branco do meu lado. Acabou o recurso da terra, mas não acabou o recurso do céu. O Deus que começou a boa obra, ele não termina. O médico disse, você não vai falar, você não vai andar. Eu falei, Espírito Santo, eu preciso da minha
minha voz. Eu sei que a minha voz não é nada maravilhosa, mas eu preciso da minha voz. Porque se eu não andar, me empurra na cadeira de roda, mas se eu não falar, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou ministrar para as pessoas? Eu estou falando com você hoje. Eu não estou andando de cadeira de roda, porque o homem pode até tentar nos desanimar, falar que não dá, que não pode, que não é para você, que você não leva jeito, como me disseram, mas aquele que chamou ele sustenta. Não é o homem, não é medicina, não tem ninguém que pode parar você, meu amado, meu querido, minha querida. Não existe nada que pode te parar. Só existe uma pessoa que pode parar você. É você mesmo. É você mesmo. Se você continuar dizendo para Deus, olha, não dá, eu não tenho jeito, eu não quero, eu não posso, eu tenho um projeto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o quê. Até quando a gente vai continuar inventando desculpas, assim como Moisés? Que bom que pelo menos ele entendeu que Deus estava chamando e sustentou ele até o fim. Que bom que eu não acreditei naquelas pessoas que disseram, não tem jeito, não é isso para você, isso é coisa da sua cabeça. Quem sabe você também está pensando a mesma coisa. Alguém já me disse que não dá, que eu não tenho jeito para isso, que eu não posso, que eu não tenho dom, que isso. Eu vim aqui hoje como profeta, nessa quarta-feira profética, para dizer para você que Deus tem um projeto para você. Deus tem um ministério para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem algo grandioso para a sua vida, assim como ele chama Moisés e entrega. Está aqui, ó, Moisés. Você vai lá no Egito e vai entrar. Mas eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o quê para Faraó? Quando eu chegar e dizer para Faraó, olha, Deus mandou, como é que eu vou dizer para ele? Quem que mandou ir lá e falar? Ele falou assim, você vai dizer para ele que o eu sou, o que sou, te enviou a vós outros. E aí imagina a cara de Moisés. O eu sou o que sou te enviou a vós outros. Isso para nós, às vezes, não traz muita resposta. Quando você chega para alguém e diz o eu sou o que sou, não disse muita coisa, diz. O eu sou o que sou te enviou a vós outros. Não vai mudar muita coisa. Até que eu entendi que quando Deus manda Moisés dizer o eu sou o que sou te enviou a vós outros, Deus estava querendo dizer o seguinte para Moisés, olha, eu sou a resposta para todas as coisas. Eu sou o início e o fim. Eu sou aquele que era, que é e que sempre vai ser. Eu sou aquele que tem solução para todos os problemas. Eu sou aquele que quando possível se torna impossível, eu ajo na história humana. Eu sou aquele que quando a medicina diz que não tem jeito, eu coloco ele de pé. Eu sou aquele que quando a pessoa cai e morre, eu restauro e tiro ele da cova. Eu sou aquele que quando tudo parece que não tem jeito, eu vou lá e ajo na vida dele. O eu sou o que sou é a resposta para todas as coisas. Deus mandou dizer para você nesta noite, que o eu sou o que sou, que te enviou a vós outros, ele vai te sustentar nesse chamado. Ele vai te sustentar nesse chamado. Aí você precisa dizer, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor. E ele vai te sustentar. Vai te pegar pela tua mão e vai caminhar com você assim como caminhou com Moisés. Não abra mão dessa presença. Nós podemos abrir mão de qualquer coisa nesse mundo. Assim como eu disse para Deus, Deus, o Senhor pode me tirar qualquer coisa. O que o Senhor quiser. Só não tira o meu chamado, Deus. Eu disse para Deus, olha, eu não preciso ter nada nessa vida. Nada. Nunca tive nada. Eu vim sem nada. E eu vou partir sem nada também. Eu nunca vi um caminhão de mudança, um funeral, e lá atrás um caminhão de mudança. Lá atrás do funeral, um carro novo em cima, um monte de móveis, um monte de cofre cheio de dinheiro. Eu nunca vi isso. A gente vem sem nada. A gente parte sem nada. Sem nada. Eu disse, pode me tirar tudo, permite tudo. Só não tira o meu chamado. Queridos, não deixe que ninguém tire o seu chamado.